Olá, meus queridos. Tudo bem com vocês? Então, hoje nós estamos aqui para poder falar de uma matéria que vocês já viram, mas que nós vamos rever, que é soluções. Uma matéria extremamente variável. Não tem como eu chegar para vocês e falar, ó, é receitinha de bolo, você vai fazer sempre assim. Não tem jeito. Vocês vão ter que depender tanto de português quanto de matemática, que eu falo para essa matéria. Por quê? Porque vai ser imprescindível interpretação de texto, porque cada exercício é de um jeito. Então, você vai ter que ler e você vai ter que ver o que está falando naquele exercício. O que é dado, o que é pedido, você vai ter que identificar cada coisa. E você vai precisar da matemática para as contas finais, para você chegar no resultado. Então, química mesmo é o miolo da coisa. Mas você vai precisar também de outros conteúdos para poder se sair bem nas soluções. Tá bem? Então, hoje nós vamos fazer primeiro uma recordação, uma revisão de tudo que nós falamos sobre soluções. Ok? Então, vamos lá comigo? Me acompanhem para a gente fazer essa revisão juntos aqui, ó. Vamos lá. Então, vamos lembrar desde o início o que nós falamos de soluções. Primeiro, o que é uma solução? Quem lembra? Solução é a mesma coisa que mistura homogênea. Certo? Então, mistura homogênea é aquela constituída por apenas uma fase. Ok? A minha solução é uma mistura homogênea. Essa solução, gente, ela é constituída de duas porções, de duas partes, que são soluto e solvente. Ok? O soluto é o que vai ser dissolvido e o solvente é o que dissolve o outro. Então, eu posso classificar a minha solução de acordo com alguns critérios. Eu posso classificar pela quantidade de soluto e solvente que eu tenho na solução. Aí eu vou classificar como, ó, de soluto e solvente. Eu vou classificar em diluída ou concentrada. A solução diluída é aquela que tem o quê? O nome já diz, diluída. Ela tem muito solvente e pouco soluto. Certo? E pouco soluto. A solução concentrada é aquela que tem o quê? Muito soluto e pouco solvente. Ok? E eu posso classificar também a minha solução de acordo com o coeficiente de solubilidade, também chamado ponto de saturação, tudo junto, ó, solubilidade. Aí eu vou classificar diferente. Então, o coeficiente de solubilidade é o limite máximo de soluto que 100 gramas do solvente consegue dissolver. Então, isso é um conceito padrão. Então, presta atenção, ele corresponde, presta atenção nisso aqui, porque na hora de você entender gráficos,
Isso aqui é muito importante. A massa do soluto que 100 gramas de água ou de outro solvente, né, consegue dissolver. Então, o padrão de 100 gramas é que vai dar origem a esse coeficiente de solubilidade. Então, uma vez que eu tenho o coeficiente de solubilidade, eu posso classificar minha solução numa solução insaturada, posso classificar numa solução saturada ou numa solução supersaturada. Qual é a diferença de uma para outra? Então, presta atenção. O coeficiente, ele identifica para você o ponto de saturação, o máximo de soluto que 100 gramas de água consegue dissolver. Se você colocar uma quantidade de soluto inferior ao limite, você tem uma solução insaturada. Então, ela tem menos soluto em solução que o limite máximo do coeficiente de solubilidade, certo? Essa é a minha solução insaturada. Então, o exemplo que eu dei para vocês quando eu expliquei isso, eu falei o seguinte, ó, se a gente tiver, por exemplo, um copo de água, eu vou te dar a informação que esse copo de água, ele consegue dissolver no máximo 2 colheres de açúcar. Aí você vai lá, pega exatamente um copo de água e coloca 1 colher de açúcar. Então, olha só, eu te dei a informação que o máximo que ele consegue dissolver são 2 colheres. Então, esse é o seu coeficiente de solubilidade, é o seu ponto de saturação. Aí você foi lá e preparou aquela quantidade de solvente, só que você colocou 1 colher de açúcar. Então, você colocou menos soluto que o limite. Então, a sua solução é uma solução insaturada, certo? Agora, se você for lá, pegar o mesmo copo com água e colocar exatamente 2 colheres de açúcar, você vai mexer, 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 vai sobrar soluto no fundo? Não vai sobrar soluto no fundo. Mas essa solução de 2 colheres, ela é idêntica à solução que você preparou de 1 colher de açúcar? Não, porque essa já está com o limite de soluto que ela consegue dissolver. Então, essa solução é uma solução saturada. A solução saturada tem o máximo de soluto que o solvente consegue dissolver. Certo? Então, ela já está saturada, ela já está no limite dela. Aí eu te pergunto, a solução saturada, então, ela tem precipitado? Não, Patrícia, ela não tem precipitado. E se eu virar para você e falar o seguinte, ó, eu vou pegar agora o mesmo copo de água e vou colocar 3 colheres de açúcar. Aí você vai falar, ué, você vai colocar 3, 2 vão dissolver na água, que é o meu ponto de saturação. A colher que você colocar mais, ela vai para o fundo. Então, essa solução é supersaturada. Não é. A solução continua sendo o quê? Saturada. Por quê? Eu coloquei 3 colheres. Mas dessas 3 colheres, quantas estavam dissolvidas? 2. Ela já estava dissolvendo o máximo que ela conseguia. Então, ela continua dissolvendo a mesma quantidade dessa daqui. A diferença é que ela tem precipitado no fundo. Então, eu posso ter uma solução saturada com precipitado. Quando eu tenho o limite máximo dissolvido
e o que passar desse limite vai ficar no fundo, ok? Então, eu tenho as saturadas sem precipitado e eu tenho a saturada com precipitado. Ambas são saturadas. E quando que eu tenho, então, a solução supersaturada? Quando o meu solvente, água ou seja, qualquer outro, está dissolvendo além da capacidade dela. Então, se eu pegar, por exemplo, essa solução saturada com precipitado que eu fiz, que tem 2 colheres dissolvidas e 1 colher no fundo. Se eu pegar ela e levar para o fogo e começar a mexer, o soluto que estava no fundo, possivelmente ele vai sumir, certo? Quando ele sumir, o que vai acontecer? Aí você vai falar assim, ué, dissolveu a mais. Dissolveu a mais. Mas você colocou mais solvente? Não. O solvente que antes dissolvia só 2 colheres, quando você aqueceu, ele passou a dissolver além dessas 2 colheres. Então, nessas condições, quando o solvente está dissolvendo, uma quantidade de soluto além do limite? Além do limite? É que você tem uma solução supersaturada. Agora, essa solução supersaturada, você aqueceu, beleza. Ou pode ser também que você resfrie, tá? Isso depende. Quando você estuda lá termoquímica, você vê que existem reações endotérmicas e exotérmicas. Endotérmicas são aquelas que gostam de receber calor, certo? Então, se você aquecer, ele vai dissolver mais. As exotérmicas são aquelas que não gostam de receber calor. Então, para dissolver mais, você vai ter que resfriar, certo? Então, dependendo, essa solução supersaturada, ela não vai acontecer na temperatura ambiente. Ou ela vai acontecer quando está quente ou quando está frio. Só que quando você retorna para essa solução supersaturada, que não tem precipitado no fundo, você conseguiu dissolver além do limite. Quando você retorna ela para a temperatura ambiente, quando ela, imediatamente, o soluto já não volta para o fundo dela, um pequeno toque que você der na panela, no recipiente, vai ser suficiente para acabar com aquele equilíbrio que existe e o soluto retornar. Esse, além do limite que ela estava dissolvendo, retorna todo para o fundo. Então, ela deixa de ser uma solução supersaturada e volta a ser o quê? Uma solução saturada com precipitado. Essa daqui, ó. Por isso que a gente diz que a solução saturada, ela é estável. Por quê? Porque ela ocorre na temperatura ambiente, você pode mexer, pode balançar, que ela continua a mesma coisa. E a solução supersaturada, ela é o quê? Instável, porque ela depende das condições do ambiente para ela poder se manter supersaturada ou voltar a ser saturada com precipitado. Certo? Então, gente, essa é a primeira parte, a parte teórica de soluções para a gente rever. Todo mundo lembra disso, certo? Depois a gente entra na parte de cálculos de soluções. O que nós temos na parte de cálculos? Primeiro, a gente aprende a calcular a concentração das soluções. Então, para eu saber concentração, eu tenho que saber relação que existe entre soluto e solução, soluto e solvente. Essa concentração, ela pode ser dada em várias unidades. Então, você pode ter a concentração em grama por litro, você pode ter a concentração em mol por litro e você pode ter a concentração em porcentagem. Então, olha só, gramas por litro. O
que ela indica? Indica quantos gramas de soluto você tem. Olha só, indica quantos gramas de soluto existem por litro em cada litro de solução. Certo? Então, olha só. Se é grama por litro, então essa concentração vai ser grama é a unidade de massa. De soluto, ó, gramas de soluto. Então, 1 é de soluto. Litro de solução, então é volume. Você vai usar a massa em gramas, o volume em litros. Ok? Dá para fazer por regra de 3, Patrícia? Dá para fazer por regrinha de 3. Quem não gosta de decorar a fórmula pode fazer por regrinha de 3 sem nenhum problema. Mol por litro, olha só, mol por litro indica quantos mols de soluto existem em cada litro de solução. Ó, aqui, ó, escrevi errado, é solução. Aqui, gente, o que acontece? Você pode calcular de diferentes maneiras. Ô, gente, eu botei errado aqui também, escrevi soluto 2 vezes, é solução, ó, em cada litro de solução, credo. Tô sonhando, desculpa. A molaridade, a gente usa aquele M de perninha. A gente pode calcular fazendo o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. Aí você vai de cara, ó. Esse aqui é dado em mols, esse aqui é dado em litro. Pode usar assim. Ou então, ao invés, como a gente calcula o número de mols fazendo a massa do soluto dividido pelo mol da tabela periódica. Então, vamos anotar isso aqui para vocês poderem não esquecer depois. Esse aqui é o mol da tabela, que você vai pegar a tabela e fazer a continha lá. Esse M pequenininho é a massa do soluto. Ok? Então, ó, se eu posso calcular o N fazendo a massa dividido pelo mol, eu posso pegar esse N aqui e no lugar dele substituir massa e mol. Então, vai ficar, ó, molaridade é igual, no lugar do N, ó, massa sobre o mol. E o V continua aqui embaixo, ó, vezes V. Posso escrever desse jeito aqui também, certo? E ainda tem um outro jeito de eu escrever, olha. Se eu pegar M1 sobre V aqui, ó. Quem é o M1 sobre V? Não é o C? Então, eu posso substituir. Ao invés de eu colocar M1 sobre V, eu posso escrever o quê? Que a molaridade é o C dividido pelo mol da tabela periódica. Se eu tiver o C, eu posso encontrar a molaridade através dessa fórmula. Ok? Então, aí você vai falar assim, Patrícia, mas afinal de contas, qual fórmula que eu vou usar? Qualquer uma delas você vai usar. Ó, você tem 3 fórmulas para você calcular a molaridade. Você tem essa daqui, você tem essa daqui e você tem essa daqui. Essa fórmula aqui é só do N, olha, desse N aqui. Então, vai depender do que o exercício te der. Se o exercício falar com você, você tem 10 mols de determinada substância, você tem 5 mols de determinada substância, o que ele está te dando? Ele está te dando o N, que é o número de mols. Então, você vai preferir jogar nessa fórmula aqui, que é a fórmula que tem o N. Agora, se ele virar para você e falar assim, ó, você tem 90 gramas de uma determinada substância. Grama na medida de massa? Então, você vai preferir essa daqui, que é a que tem massa, ó. O M1. Agora, se ele virar e falar assim, ó, a minha concentração é 20 gramas por litro. Grama por litro não é o C?
Então, se ele te deu o C e te pediu a molaridade ou a concentração em mol por litro, essa fórmula que é a mais simples, em que você tem as duas incógnitas juntas. Isso vai depender de cada uma delas, tá? E a terceira concentração, gente, é o que a gente chama de título. Então, o título é a concentração em porcentagem. O que ele indica? Ele indica a porcentagem, pode ser em massa ou em volume, que o soluto representa na solução. Então, se ele te falar, por exemplo, representa na solução. Se ele falar que o título é 30% em massa, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que do todo, da massa toda, 30% corresponde à massa do soluto. 70% corresponde à massa do solvente. Então, essa porcentagem que ele te dá, ela está sempre associada ao soluto. Ela está te dando sempre a relação que existe entre o soluto e a solução toda. Então, ó, a gente tem o título, que a gente usa essa letrinha que é o tal, ou você pode usar o T mesmo, tá? Então, ó, título em massa, título em volume. O título em massa é a massa do soluto sobre a massa da solução inteira. Olha, ele não corresponde à relação entre o soluto e o todo? Então, é isso aí. Agora, o título em volume vai ser o volume do soluto dividido pelo volume da solução inteira. Solução inteira é soluto e solvente. Então, você vai fazer, pode escrever dessa outra maneira, ó. O todo vai ser M1 mais M2. E aqui o todo também vai ser V1 mais V2. Ok? Pode aparecer também o cálculo do ppm, que corresponde a partes por milhão. Ele quer saber quantas partes de soluto existem em cada 1 milhão de partes de solução. Como que você calcula? Do mesmo jeito que você calcula a concentração, ó, M1 sobre V. A mesma fórmula, não precisa de dificuldade nenhuma. Só que você vai usar a massa em miligrama e o volume em litro. Que aí você vai fazer essa proporção de milhão, a diferença de milhão de um para o outro. Ok? Então, esses 3 casos são casos de concentração. São os primeiros casos que nós vimos de cálculo de concentração de solução. Então, você tem uma determinada massa, tem um determinado volume, você quer calcular a concentração da sua solução. Você vai calcular através dessas fórmulas que nós vimos. Combinado? Então, ó, vou finalizar essa e nós continuamos na nossa próxima aula, tá? Beijo para vocês. Fica com Deus.